O salmista no Salmo número 42. Ele era um homem que conhecia Deus. Mas houve um momento na sua história em que ele sentiu uma profunda tristeza. E assim é que no Salmo 42, o verso número 5, o texto nos afirma: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a minha salvação está em Deus. Vamos juntos repetir essa parte final? A minha salvação está em Deus. Irmãos, quero falar nessa noite sobre tristeza permanente na alma. A tristeza não faz parte do projeto original de Deus para a vida humana. Mas todos nós sabemos que é quase impossível, eu diria, impossível viver nessa vida sem experimentar momentos de tristeza. Enquanto estamos aqui, nessa terra, a tristeza é inevitável. Isso acontece com aqueles que têm uma experiência com Deus, como também com aqueles que não conhecem a Deus. A questão proposta essa noite não é se nós vamos ter algum momento de tristeza. Nós teremos. A questão é que essa tristeza não pode ser permanente na vida. E foi exatamente por causa disso que Deus se manifestou. Foi por causa disso que Deus deixou o céu. Foi por causa disso que Deus veio a esse mundo onde nós estamos, na pessoa de Jesus Cristo. E foi por causa disso que ao anúncio do nascimento do Messias, a mensagem dos anjos foi a seguinte: eis que eu vos trago uma nova de grande alegria. Porque o homem, ele está constantemente, desde a sua infância mais tenra, à busca de alegria, à busca de contentamento, e não é sem razão que hoje a indústria mais lucrativa desse século XXI é a indústria do entretenimento. O salmista conversa consigo mesmo. Alguém que por ele passasse podia imaginar, ele está um pouco descompensado da sua mente, porque esse texto, ele chama a atenção de um homem voltado para dentro. É uma palavra introspectiva. Então ele pergunta para si mesmo: por que é que estás abatida, ó minha alma? Por que é que estás entristecida, ó minha alma? Havia motivos para que o salmista estivesse triste. Havia motivos para que houvesse insatisfação no seu coração, na sua mente. Mas isso era mais forte do que ele. A alma é uma realidade que todos temos. Na verdade, a Bíblia afirma que o ser humano, quando recebeu de Deus o sopro, o fôlego da vida, o homem foi feito alma vivente. A palavra alma aparece inúmeras vezes no Velho Testamento. É a palavra nephesh no hebraico, que significa aquilo que está dentro do homem, que faz o homem completamente diferente de todos os outros seres criados por Deus, de todos os outros, aqueles que pertencem ao mundo animal. Essa palavra nephesh, ela também aparece no Novo Testamento, que foi escrito na língua grega com a palavra psique,
de onde vem a palavra ou a ciência da psicologia. Então, psique significa alma, alguma coisa que todos nós temos e muitas vezes nós não entendemos por que as coisas são como são. Às vezes não entendemos a nossa tristeza, às vezes não entendemos a nossa insatisfação com a vida, com o mundo, e a alma se abate. E então a proposta dessa noite é que a tristeza não pode ser permanente na alma. Porque Deus não fez o homem para viver em tristeza. Deus não fez o homem para viver insatisfeito. Deus não nos deu a vida para que a vida fosse um peso. Na verdade, Deus nos deu a vida para que nós pudéssemos vê-la em sua plenitude, para que nós pudéssemos vê-la em sua abundância. Por isso Jesus afirma, quando com seus discípulos em João 10:10, eu vim para que vocês tenham o quê, irmãos? Vida, e vida em abundância. Por isso Jesus veio ao mundo, para que nós tivéssemos vida, esta vida que vale a pena viver. Mas o salmista pergunta, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Alma doente, doença da alma, ela se reflete no corpo, ela se reflete na história, e as pessoas sofrem, e elas buscam saída onde saída não há. Por exemplo, alguns com enfermidade de alma, com tristeza de alma, buscam saídas, querendo ser poderosos e por isso reconhecidos. Esta é a razão, porque há tanta gente que luta pelo poder. Há muita gente lutando o tempo inteiro para ter poder. Sabe por quê? Porque a sua alma está entristecida, a sua alma está perturbada. Essa semana eu estava lendo uma reportagem sobre um político brasileiro que ficou por mais de 50 anos no poder. Foi até presidente da República, foi senador, foi governador, foi tanta coisa. E ele estava dizendo da sua insatisfação, da sua insegurança, quando ele vê chegar o fim. E a sua alma está entristecida. A busca pelo poder não satisfaz a alma do homem. Outros são aqueles que buscam nas riquezas satisfação para a sua alma. E há pessoas que fazem tudo para conseguir alguma coisa do ponto de vista de valor material, para que a sua alma repouse em paz. Por exemplo, nós estamos acompanhando na mídia que nesse final de ano há um jogo patrocinado pela Caixa Econômica Federal, onde há uma quantia enorme de dinheiro que vai ser sorteado. E tem gente que está pensando, talvez você esteja pensando assim, quem me dera se eu ganhasse. Não precisava nem ganhar sozinho, né? Você pensa, não precisa nem ganhar sozinho. Irmão, Jesus fala sobre uma pessoa que tentou satisfazer a sua alma com coisas materiais. Diz que aquele homem ouviu a voz de Deus, que lhe disse, louco, essa noite vão pedir a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? A riqueza, ela não pode resolver o problema do abatimento da alma. Perceba, quem está escrevendo é um homem que era rei, tinha poder. Quem está escrevendo é um homem que era rico, mas a sua alma estava profundamente triste, profundamente abatida, e nem o poder, nem a riqueza, nada lhe pôde valer. Outros há que procuram satisfazer a alma através dos prazeres que essa vida oferece. Nós vivemos um tempo, em que muita gente a busca do prazer. Não importa como, o importante é ter prazer. Mas o prazer, fora do projeto original de Deus, ele não satisfaz a alma. E a alma continua entristecida. Qual é então a causa da alma ficar triste? Qual é então a causa da alma ficar doente? Qual é a causa da tristeza permanente da alma?
A tristeza permanente da alma é consequência da ausência de Deus. Consequência da ausência de Deus. Sabe por quê, meu prezado? Nós fomos criados por Deus. A palavra de Deus afirma que Deus criou todas as coisas. Paulo, apóstolo, escrevendo aos Romanos, afirma que todas as coisas foram criadas em Jesus. Dizer em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele, eternamente, amém. Então, nós fomos criados por Deus, a nossa alma tem sede de Deus. A alma está abatida quando ela está distante de Deus. Somente em Deus seremos satisfeitos. O salmista diz, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei ante a face de Deus? Quando eu verei o meu Deus? Então eu queria dizer para você, meu prezado, nessa noite, que a alma que está em tristeza, ela começa a ter a solução da sua tristeza quando ela se encontra com Deus. Quando o homem se volta para Deus, quando o homem reconhece que foi Deus quem o criou. Porque sem Deus a vida não tem sentido. Sem Deus a vida não tem valor. E a tristeza permanente da alma produz uma vida sem sentido. Eu lembro que aqueles que têm mais ou menos a minha idade, houve um momento em que surgiu uma novidade, uma revolução comportamental entre a sociedade de todos os lugares. Foi aquele momento quando surgiu a famosa Jovem Guarda. Uns aqui lembram da Jovem Guarda, né? Jovem Guarda que hoje é a velha guarda. E a Jovem Guarda tinha um compositor que ele era excelente nas músicas que compunham. E para vocês que são jovens e adolescentes, que às vezes são meio excêntricos, né? Na maneira de se mostrar, houve um tempo, quando eu era jovem, que os jovens, né? Eu conheço um jovem que agia assim, eu não vou dizer para você quem é. A gente usava uma calça chamada boca de sino. No meu tempo, lembro-se disso, né? Aquela calça boca de sino. E outras coisas mais, que eu não vou citar aqui. E um dos profetas daquele tempo, ele dizia o seguinte, eu vou, até dando força ao movimento, que era chamado movimento hippie, pessoas iam caminhando. Eu vou caminhando pela vida. Não sei onde vão parar. Eu sigo caminhos que me levam a lugar nenhum. Na verdade, a pessoa que está vivendo longe de Deus, ela está vivendo sem sentido. Há um sofrimento constante na sua alma. O salmista diz, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Verdadeiramente, as pessoas que não estão andando com Deus, elas estão procurando, perguntando, onde está o teu Deus? Vou trazendo mais para dentro, onde está o meu Deus? Caminho, 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 e o caminho não me leva a lugar nenhum. Busco, 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 e a minha busca torna-se cada vez mais infrutífera, sem sentido. Porque o homem só se encontra quando se encontra com Deus. Deus é, sem dúvida alguma, a razão da nossa existência. Então, a tristeza permanente da alma produz uma vida sem sentido, uma vida de sofrimento constante. E mesmo que as pessoas busquem na religião, haverá uma superficialidade religiosa.
O salmista diz assim: quando eu me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Sabe o que ele está dizendo, meu amigo? Que não adianta a pessoa estar na igreja, não adianta a pessoa entrar no templo, se ela não entrar na presença de Deus. Não adianta ser membro de uma igreja, se não viver com Deus em comunhão. A religião superficial, a distorção da fé, é uma tristeza para muita gente. O salmista diz: eu ia com a multidão à casa de Deus. Você essa noite está aqui com a multidão, mas você precisa entrar na presença de Deus sozinho. Você precisa reconhecer que Deus fez você, que Deus ama você, que Deus quer abençoar a sua vida. Porque a experiência com Deus, ela é muito mais do que a religião. Muito mais. Jesus falou isso, que quando ele voltar a essa terra, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos isso, aquilo, aquilo outro. Ele vai dizer: eu nunca conheci você. É preciso estar na presença de Deus, para que a tristeza da alma seja resolvida. A tristeza da alma permanente termina no encontro com Deus. Por que estás abatido a minha alma e por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. Minha salvação é o meu Deus. Algumas verdades nesse texto. Primeiro, Deus é o nosso auxílio. Já citei essa noite a mensagem profética, em que o profeta afirma que a mão do Senhor não está encolhida, para que não nos possa abençoar. E o ouvido do Senhor não está surdo para não nos ouvir, mas diz que são as nossas transgressões que fazem separação entre nós e nosso Deus, e os nossos pecados, diz a Bíblia, encobrem o seu rosto de nós. Então, Deus é o nosso auxílio. Seja qual for a história da vida do ser humano, se ele pedir auxílio a Deus, o Senhor há de auxiliá-lo, porque esta é a promessa de Deus. Deus é um Deus de auxílio. Deus não nos auxilia por aquilo que nós temos, por aquilo que nós conhecemos. Deus nos auxilia porque nós fomos feitos a coroa da criação de Deus. O homem, o ser humano, é a coroa da criação de Deus. E Deus está pronto a estender a mão em nosso auxílio. Há uma canção que a gente canta de vez em quando, diz assim: quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me salvar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, diz a canção, o Senhor estendeu a sua mão para mim e me deu o quê? A vitória. Pode ser que a sua vida até então seja uma vida de derrota atrás de derrota, mas nessa noite Deus quer estender a mão para você. Deus quer te dar a vitória. Deus é o Deus da vitória. Eu queria que você cantasse comigo só essa parte. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me salvar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me salvar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu a sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor
estendeu a sua mão para mim. E me deu a vitória. Eu queria nessa noite dizer para você que Deus é o seu auxílio, Ele é o nosso auxílio. Eu não sei qual é o seu inimigo. Não sei o que está destruindo você. Não sei se são os prazeres dessa vida. Não sei se são os vícios que esse mundo oferece, que você não consegue vencer. Não sei se é esse orgulho, essa busca por poder ser mais do que o homem é. Não sei se é o apego aos bens materiais, mas nessa noite, seja qual for o inimigo, o Senhor estende a mão. O Senhor é o auxílio, o Senhor é poderoso para destruir, porque diante de Deus não há quem possa subsistir. Então esse texto diz: espera em Deus, Ele é a minha salvação. Deus não é somente um Deus amoroso, mas Deus é um Deus misericordioso. Hoje pela manhã eu falei sobre a misericórdia de Deus. Deus é um Deus misericordioso. E veja o que diz o texto. Se você pode ler comigo. Um abismo chama outro abismo. A ruído das suas catadupas. Todas as suas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Sabe o que diz a Bíblia? Um abismo chama outro abismo. Ou seja, um pecado chama outro pecado. É como o som das ondas, que as pessoas não conseguem segurar. Você já esteve alguma vez na praia, no mar, e foi surpreendido pelas ondas? Já passou por isso, né? As ondas pegaram você, te jogaram de ponta cabeça, te jogaram de perna para o ar, você tenta levantar, mas não consegue levantar, você levanta, cai, levanta, cai. É assim que a Bíblia diz. Que a pessoa sem Deus é um abismo chamando um outro abismo, é uma queda chamando outra queda, uma queda atrás da outra, uma queda atrás da outra. A pessoa quer se levantar, levanta aqui, cai ali. Mas o Senhor é o Deus que estende a mão. É o Deus de misericórdia. Por maiores que sejam os nossos erros, diz a Bíblia, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porque pecar é uma tremenda ignorância mesmo. E finalmente, estou caminhando para o final. A alma que está entristecida, abatida, precisa saber de uma coisa: Deus não desiste de nós. Queria que você dissesse para você mesmo: Deus não desiste de mim. Deus não desiste. Às vezes até a gente desiste da gente, né? Não é verdade? Mas Deus não desiste, não. O salmista diz: por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus. Deus não desiste, irmão. Meu amigo, você pode ter a pior história, você pode, aos olhos dos outros, ninguém mais confiar em você, ninguém mais esperar de você, todo mundo desistiu de você, mas Deus não desiste de você. Deus é poderoso para reescrever uma nova história na sua vida. Se você esperar em Deus, se você buscar a Deus como seu Salvador, se você confessar a Deus o seu pecado, se você se arrepender, se você mudar de vida, Deus é poderoso para transformar como ninguém mais é. E essa noite eu queria desafiar você que está aqui a descansar, verdadeiramente descansar no poder de Deus. Por que é que a alma se abate? Por que é que a alma fica enferma? Por que é que a alma sofre? Porque está longe de Deus. E o que essa alma
em sofrimento faz. E ela busca saídas. É assim que acontece. Tenho estado, muitas vezes, com pessoas dependentes químicos, dos mais variados vícios. Sem exceção, todos estão buscando uma saída. Não conseguem sair. É como diz o Salmo, um abismo chama outro abismo. Vai se afundando cada vez mais. Mas Deus é poderoso, meu amor. Essa noite pode ser que uma tempestade esteja sobre a sua vida. Você só ouça os trovões, né? O rebumbar dos trovões. Mas eu queria que você, em meio a essas trovoadas, a essa luta toda, você parasse, ouvisse a voz de Deus, que diz: olha, espere em mim. A mão está estendida para você. Eu tenho a última palavra na sua história. Eu quero abençoar a sua vida. Vamos cantar então essa canção. Enquanto cantamos, você reflita sobre a sua vida, sobre a sua história. E essa noite saia daqui alegre, porque Deus há de libertar você. Essa é a promessa dele. Eu queria convidar você nessa noite. Você conhece a sua história. Descansar nas mãos de Deus. Entregar a sua vida para Ele. Você tem lutado. Vai de derrota em derrota. Sem Deus ninguém vence. E se essa noite Deus fala ao seu coração, você que está aqui, e você deseja realmente tomar uma atitude corajosa, eu desafio você a se manifestar. E aí no seu banco dizer: pastor, eu quero entregar minha vida para esse Deus. Eu quero que Ele me ajude a vencer esses inimigos que estão destruindo a minha vida. Eu quero encontrar salvação para minha alma em Cristo Jesus. Se você quer isso essa noite aí no seu banco, eu peço a você, em nome de Jesus, que você se manifeste, levantando as mãos bem altas, como eu estou com a minha levantada, dizendo: pastor, olha, eu essa noite entendo que Deus quer me libertar. Eu essa noite entrego a minha vida para o Senhor, o Deus da minha vida. Alguém nessa noite? Se houver, se manifeste. Qual é a primeira pessoa? Talvez alguém que já seja religioso, né? Talvez membro de igreja. Quem sabe membro dessa igreja? Mas você está sendo tragado todo dia. Você tenta, mas não consegue. Você ouve falar desse Deus, mas esse Deus não é a sua realidade, porque você está sendo vencido por tanta coisa. Essa noite Deus convida você a colocar-se nas mãos dele. Qual é a primeira pessoa essa noite que quer tomar essa decisão? Eu vou descer aqui embaixo para receber você. Se você nessa noite, em nome de Jesus, quer tomar a decisão, se Deus fala no seu coração, eu sei que o Espírito de Deus fala. Quando a gente prega, é Deus que está falando, através do pastor. E eu sei que Deus está falando para você. É preciso que você tome a decisão. Então eu desafio as pessoas essa noite, esteja você lá em cima da galeria, aqui embaixo, não importa onde você está. Se Deus está falando para você, você que já entrou no templo, fez uma grande coisa, entrou no templo, mas você é desafiado nessa noite a entrar na presença de Deus, a entregar-se para Deus. Qual a primeira pessoa essa noite tomar a decisão? Onde está você? Erga essa mão bem alta para que eu possa ver. Alguém nessa congregação? Alguma pessoa? Nós vamos orar nessa hora. Deus conhece o coração de cada pessoa. E a minha expectativa é que você, em tempo oportuno, se renda ao Senhor, aquele que resolve os problemas da alma. Ó Deus, nessa noite, obrigado porque a Tua palavra foi pregada livremente. Obrigado por cada ato desse culto. E nós cremos que a Tua palavra não volta vazia. Que o Senhor continue trabalhando nos corações, para que se rendam realmente ao Senhor e encontrem descanso para a alma, encontrem a salvação que vem somente do Senhor. Continua, Senhor, a abençoar a Tua igreja. Cuida de nós, precisamos do Senhor. E oramos assim em nome de Jesus. Amém.